Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, como disse. Aleluia. Eis o anúncio, a boa notícia da Igreja, proclamada no centro da noite do Sábado Santo, que é a memória litúrgica da morte do Senhor morto, na sua solidariedade conosco e com as nossas mortes, nossas angústias, nossas dificuldades, para ressuscitarmos. O Sábado Santo, que tantas vezes passam tanto quanto despercebido, é esse momento de graça, onde o Senhor permanece na morte por causa de nós. Ele entra em uma solidariedade salvífica por causa de nós. Assume a nossa vida, assume o nosso morrer e assume o nosso permanecer na morte. E tudo isso para nos comunicar sua vida nova e ressuscitada. A noite do Sábado Santo é interrompida no seu centro por essa boa notícia de que o túmulo não foi capaz de conter a força do Senhor ressuscitado e as suas promessas então se realizaram. Tal proclamação luminosa no centro da nossa noite não deve ser acolhida como uma espécie de palavra mágica ou de resposta mágica que salta os problemas e as dificuldades e faz de conta que tudo está bem. A mensagem da ressurreição não é uma resposta fácil, não é uma palavra mágica, não é uma palavra alienada e de qualquer modo ilusória. Aquele que ressuscitou foi o que antes tinha sido crucificado. Desse modo, trata-se daquele que nos abriu um caminho de esperança no meio da noite e no meio da cruz. Aquele que ressuscitou antes assumiu a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa solidão e a nossa morte, e nos abre no meio da cruz um caminho de esperança na direção da vida. O Senhor assume a nossa morte e depois abre um caminho de esperança para todos nós. A palavra da cruz e da ressurreição nunca é uma palavra de alienação, nunca é um pensamento positivo, nunca é simplesmente uma palavra fácil que serve para adormecer o sofrimento que está no nosso coração e ao nosso redor. Ela é uma palavra concreta de esperança, ela é um desafio de fé. No centro da noite, uma palavra, uma presença, uma ação da parte de Deus acontece, nos sustenta e nos faz continuar caminhando. Nós prosseguimos animados e iluminados por essa esperança, por essa palavra que é também presença de Deus. A morte não tem a última palavra. Nós prosseguimos caminhando até que desponte o dia novo da realização da promessa de Deus, já acontecida em Cristo, e que vai acontecer na nossa vida, e que nós já conseguimos perceber os seus sinais, meio em meio à prova. Canta a sequência dessa solenidade. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Ele é o caminho novo, aberto no meio da noite e no meio da cruz. Cristo ressuscitado nos abriu o caminho da nova e fundada esperança. Ele mesmo é a firme esperança que anima e sustenta os nossos passos lentos, sofridos, feridos, de modo que continuem. A mensagem da ressurreição é uma mensagem que nos anima a continuar caminhando até que se faça dia, continuar alimentando a esperança no nosso coração e ao nosso redor, até que a esperança seja realmente realizada.
Ele nos sustenta no caminho. Sustenta os nossos passos lentos, sofridos, feridos, até que se faça dia, até que a esperança realizada nos surpreenda com a sua alegria sem medidas. Esse do Evangelho, o caminho de esperança e para a esperança que percorre primeiro a Madalena. O evangelista é muito preciso e bonito naqueles que parecem ser detalhes, mas não são. Maria Madalena, que bem de madrugada, quando ainda estava escuro, foi ao túmulo de Jesus. Essa mulher traz uma esperança no coração, ainda que não plenamente esclarecida. Ela vai na direção da morte, mas buscando a vida. Mesmo que isso não estivesse ainda claro no seu coração, ela não se fecha diante da noite da morte, diante da dor de ter visto o seu Senhor crucificado. Acaba o tempo prescrito pela lei e de madrugada ela vai honrar o corpo do seu Senhor, aquele que mudou a vida dela e que ela amava. João diz que bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Madalena foi ao túmulo de Jesus. Chegando lá, viu a pedra removida. Caminhou na noite, viu a pedra removida. Volta e testemunha que o sepulcro está vazio, que algo aconteceu, que uma luz começa a brilhar no meio das trevas e ela é capaz de enxergar. Maria caminha na noite, Maria vê os sinais da ressurreição, mesmo que sejam os sinais indiretos, porque ela não vê ainda o Senhor ressuscitado, ela vê os sinais de que Ele ressuscitou e testemunha. Mas esse também é o caminho, os passos dados por João e Pedro, que ouvem o anúncio. Os verbos no Evangelho de hoje são muito bonitos e profundos. Ouvem o anúncio e, movido por anúncio, caminham na direção do túmulo. Veem os sinais da presença na ausência. Padre, o que é isso? Olhando o túmulo vazio, conseguem perceber se o Senhor não está ali, começa a brotar no coração deles a esperança de que verdadeiramente Ele ressuscitou, como disse. Olham a ausência e começam a experimentar a presença. Olham a ausência do Senhor na morte e começam a experimentar a sua presença, porque Ele ressuscitou. Abrem-se a fé e testemunho. Vejam que tantos passos bonitos o evangelista nos dá para encontrar ou para caminhar na direção do Senhor ressuscitado. Andar mesmo na noite, das nossas tristezas, das nossas inseguranças, da inquietação que todos nós estamos vivendo. Continuar caminhando mesmo de noite, mesmo que seja na direção do túmulo, porque parece que nenhuma esperança permanece presente. Depois ver os sinais do Senhor ressuscitado, abrir-se ao testemunho por causa da fé que esses sinais alimentou na própria vida, no próprio coração. Meus irmãos, esse é o caminho que todos nós que cremos somos chamados a dar, porque cremos, continuamos buscando o Senhor, mesmo sem entender. Aquele que crê também se angustia, também passa por descrenças. Aquele que crê enfrenta o deságio de ter que caminhar sem muita luz, mas aquele que crê se deixa mover o coração pelo amor. O Senhor nos ajudou até aqui, não vai nos decepcionar e por isso nós continuamos. Esse é o caminho de todo aquele que crê. E os passos colhemos no Evangelho. Primeiro, ouvir a palavra da igreja que rasga a noite santa do sábado. O Senhor ressuscitou, ouvir a palavra, e por causa dessa palavra que é digna de fé, caminhar na esperança. E caminhando na esperança, abrir os olhos do coração para ver os sinais de que o Senhor está vivo e está do nosso lado. São tantos os sinais de esperança no meio dessa confusão e dessa situação difícil. Sim, é duro, e o Senhor não nega a dureza da cruz. O Senhor não nega que essa escuridão angustia a nossa vida, aquela que nós experimentamos sempre e aquela que o mundo experimenta de uma forma especial. O Senhor não deixa de lado ou não faz pouca conta das nossas dores e limitações.
E é justamente por isso que Ele nos dá muitos sinais de esperança. Aqueles que estão do nosso lado, aqueles que se fazem presente, mesmo não estando fisicamente do nosso lado, a prática da solidariedade e da partilha. Tantos, ao invés de se fecharem no medo, têm aberto o coração para partilhar uma boa palavra, uma palavra de fé, os bens, os alimentos, a companhia, mesmo que seja virtual. Tantos, porque têm no coração essa esperança, não se fecham na dor e se fazem sinal de esperança para os outros. Caminhar na noite, ler os sinais de esperança e ser sinal de esperança para os outros, alimentar a própria fé e testemunhar com a própria vida de que o Senhor não nos abandonou, que a última palavra da vida ainda é aquela da ressurreição, uma ressurreição que não nos desresponsabiliza da dor e do sofrimento, nosso e dos outros, uma ressurreição que, ao contrário, nos responsabiliza, porque através da nossa ação, da nossa palavra, da nossa presença, os sinais da ressurreição alimentam a esperança daqueles que sofrem junto conosco. Olhar na ausência de tanta dor, de tanta morte, e ver e testemunhar a presença do Senhor ressuscitado. Quando a morte pareceu vencer, nele ressuscitado veio vida e abundância sobre todos nós. Quando a morte parece vencer, também nos nossos dias, a nossa fé nos garante e nós continuamos iluminados por essa esperança a acreditar que vida e abundância virá sobre todos nós de uma forma ainda mais plena. O Cristo que leva aos céus caminha à frente, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.